galera, tudo bom? Professor Edipo Consul aqui de volta com vocês, né? E hoje iremos falar de funções inorgânicas, beleza? Logo após a vinheta. Então, olhando aqui, né, lembrando que essa aula vai ser direcionada ao pessoal da escola, para o canal mesmo iremos fazer uma coisa mais sofisticada, né? Mas aqui só acompanhando. O livro de vocês, quem acompanha esse livro aí dessa editora, ele vai seguir em 4 módulos, né? Esse é o último do segundo bimestre e os outros no terceiro bimestre. Mas eu já vou aproveitar e vou acompanhar com vocês, vamos ver todos, porque faz mais sentido falar de funções inorgânicas nesse raciocínio, tá? Então bora lá, pegando aí, né, dentro do módulo 12, que é o último módulo de vocês, ele vai começar falando sobre óxidos básicos e algumas propriedades e as bases, né, segundo a teoria de Arrhenius. Então, se nós formos acompanhar, a gente vai ter a lógica aqui primeiro. Ó. Vamos relembrar o seguinte, existem 4 tipos de funções inorgânicas, tá? Dá um pause aí, segura que eu vou colocá-las aqui. Então, beleza. Na maioria dos livros, e até em sala de aula, a gente ensina nessa ordem, né? Fala primeiro da classificação e nomenclatura de ácidos, depois de bases, depois sal e depois óxidos. Como eu preciso seguir a ordem do livro de vocês, a gente vai falar ali de óxidos e bases, né? Óxido vai lembrar que é o quê? Todo composto binário em que o oxigênio é o mais eletronegativo, né? Só para a gente puxar um pontinho a mais, uma curiosidade a mais, eu vou lembrar o NOx. Então aqui, dióxidos, o NOx do oxigênio vai carregar esse -2, tá? Justamente pelo fato dele ser o mais eletronegativo, tá bom? Então tá aqui a nossa definição, né? E o legal é esse aqui, ó. Os dois únicos compostos que não poderão ser classificados como oxigênio vão envolver o flúor. Por quê? O flúor é um elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Aí não se enquadraria nessa classificação de óxido, tá? Beleza? Então, aqui dentro do livro ele vai trazer uma divisão de molares ou iônicos, né? Os molares, ele vai falar que você forma a partir de... Os molares não, os moleculares, né? A partir de ametais, né? Por quê, gente? Vamos lembrar? A molécula, dentro da definição básica que a gente tem na química, ela surge, né, a partir de ligações covalentes. Então, ligações covalentes vem do que, galera? De ametal com ametal, né? O oxigênio já é um ametal, então só preciso de outro ametal. Aí eu posso classificar isso ali como um óxido molecular, tá? E o iônico seria o que, então? Um ametal, que é oxigênio, com metal, beleza? É essa lógica aí que a gente vai ter, tá? Nomenclatura de óxido, ele já começou a brincar aqui, mas galera, vocês vão ver que é muito legal, é muito tranquilo. A gente precisa ver a quantidade de oxigênio que tem, né? Falar óxido e depois dizer o outro elemento e a quantidade, dependendo da situação, tá bom? Lembra, é uma nomenclatura básica. Quando a gente estuda sal, fica mais fácil falar de óxido, porque a nomenclatura é sempre o ânion, depois o cátion. Então segue a ordem, ó, o ânion, depois o cátion, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, monóxido de nitrogênio, CO2, dióxido, porque são 2 carbonos, né? Desculpa, são 2 oxigênios, então dióxido de carbono. Aqui, ó, trióxido de enxofre,
Ó, 5 oxigênios e 2 fósforos. Pentóxido de difósforo. Aí lembrando como ele traz aqui, ó, esse monóxido é opcional, tá? Então, numa questão, num texto, qualquer coisa, pode vir ou não, tá bom? E daí os óxidos iônicos, né? Como eu falei, é com metal. É oxigênio com metal, beleza? A mesma regra de nomenclatura, né? Óxido como um todo, independente da classe dele, vai funcionar dessa maneira, tá? Óxido de fulano, óxido, aqui por exemplo, Na. Então, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, beleza? E o que é interessante, a única coisa que diferencia ali também, nos moleculares, por exemplo, se eu pegar SO3, eu posso ter outras variações, né? Como por exemplo, eu posso ter SO2, SO. E daí o que acontece? Eu tenho dentro dos moleculares algumas variações. Então torna importante eu frisar a quantidade para os moleculares. Nos iônicos, como eu vou respeitar uma lógica que a gente aprende na formação de sais, que é a partir do NOx, né, já é uma relação fixa. Tá? Então não há necessidade, por exemplo, ali Al2O3. Eu não preciso falar trióxido de dialumínio, é só óxido de alumínio. Por quê? Porque eu vou entender isso aqui, ó, que o alumínio pertence ao grupo 13, então ele tem 3 elétrons na camada de valência e pode doar os 3. O oxigênio pertence ao grupo 16, né? É um calcogênio. Fazendo a regra cruzada, eu vou ter isso aqui, né? Ó, Al2O3, né? Beleza? Então já fica fixo essa ideia aí, tá? Beleza? Vamos seguir mais um pouquinho. O único cuidado, claro, que a gente precisa ter acaba sendo para os metais de transição, né? Porque os metais de transição, como a gente sempre vem falando, ele tem um NOx variável. Por exemplo, ele traz o ferro com NOx mais 2 e o ferro com NOx mais 3. Então, quando envolve uma nomenclatura com metal de transição, o mais legal que eu recomendo é esse aqui, ó. A gente escreve o nome do elemento e o NOx em algarismo romano, tá bom? Aí é legal trabalhar. Por conta disso, porque há essa variação. Por exemplo, aqui o cobre com NOx mais 1 e o cobre com NOx mais 2, tá? Então eu preciso achar uma forma de diferenciar quem eu estou usando, tá bom? Beleza? A classificação mais geral que nós temos de óxidos, por isso que agora dá para entender que óxido a gente costuma falar por último, é porque eu tenho a classificação com as situações anteriores, né? Principalmente lá, ácido, base, ali anfóteros e nêutrons, né? Vamos lá. Então, voltando, olha lá. Primeiro que o livro traz para a gente é a classe de óxidos básicos, né? Então, a ideia geral é o seguinte: um óxido básico ele vai ter a característica de quando eu adicionar com água, ele interagir com água, ele tem o poder de funcionar como uma base, né? Ou, eu posso falar melhor, produz uma base, tá? Então, por exemplo, vamos escrever aí, ó. Eu tenho essas duas maneiras de analisar um óxido básico. É o oxigênio, é um óxido que está ligado a um metal, beleza? E como ele fala ali, metais com NOx mais 1 ou mais 2. Ok. Tá. Então eu tenho a primeira classificação, como eu coloquei aqui, ó, em que em água ele forma uma base, e também a outra interação mais direta é qual?
Se eu adiciono esse óxido básico com um ácido, eles vão interagir e vai formar o quê? Ácido mais base, sal mais água. Faz uma reação aí de salinificação, né? Ou a famosa neutralização no caso aqui, tá? Beleza? Então temos essas duas maneiras aí de identificar, tá bom? Aí tá. Isso aqui, gente, é só uma curiosidade que ele traz, vamos para o que interessa. De novo, se tratando específico desse livro, é a ordem que eu estou seguindo, tá, gente? Aí ele pula para a base de uma vez. Beleza, vamos lá. Vale lembrar o que aqui, galera? Que essa teoria ácido e base que eu vou tratar focada para o nono e primeiro ano é uma teoria ácido e base seguindo a teoria de Arrhenius, tá? Ainda tem mais outras duas que a gente trabalha no ensino médio, já tem uns vídeos aí sobre isso, né? Mas vamos trazer outros e tudo mais. Mas, então, só cuidado com isso, beleza? Então, olha só. Dentro da base de Arrhenius, o que interessa pra gente é isso aqui, ó. Base é toda substância que em solução aquosa se dissocia, originando como único ânion OH-, a hidroxila, tá? Ou oxidrila, mas o mais usual é hidroxila, beleza? Tá bom? Então, gente, o peguinho que cai muito aí em questão de certo e errado e tal pra gente. Cara, base de Arrhenius. Então, ó, eu preciso ter uma definição que a base tem que estar em uma solução aquosa, ela tem que se dissociar e liberar OH-. Beleza? Então, se não tiver no meio aquoso, né, não tiver com água, não dá para afirmar que é ácido ou básico, tá? Tem que cuidar com isso aí. Beleza? Na paz? Tá? E daí, então, olha só aqui, ó. Eu tenho um metal, porque olha lá, a hidroxila tem carga OH-. Então, bases serão formadas a partir de metais, tá bom? É essa lógica aí que a gente tem para usar. Então, olha lá, eu tenho um metal com NOx mais X. Lembra que eu falei a regra cruzada, ó. Esse mais X vem para cá, esse menos 1 cai para cá. Então, MOH-X. A brincadeirinha de base, nomenclatura, ela é a mais tranquila que a gente tem, né? Não tem muito mistério, não. Tá? Então, olha lá, eu tenho essa base misteriosa, genérica, coloquei em água. Então, vai formar o quê? O cátion do metal e a hidroxila. X hidroxilas, porque lembra, tem que balancear, né? Aqui, se vocês forem perceber, se alguém já percebeu, eu não balanceei, tá? Porque eu foquei só na parte prática da matéria, tá bom? Então, olha ali, por exemplo. Olha lá, olha a nomenclatura, já vamos brincar, ó. NaOH, opa, base de Arrhenius. Então, hidróxido de sódio. Dissocia a base, fica Na+, OH-, beleza? Olha aqui, MgOH2, hidróxido de magnésio. Dissocia a base, magnésio 2+, só relembrar que ele é um metal alcalino terroso, ele pertence ao grupo 2, né? E aqui duas hidroxilas. De boa? Então tá aqui a ideia da nomenclatura de base, né? Hidróxido de fulano. Aí só lembra a paradinha, o peguinha, quando eu falo de metais de transição. Como eu tenho NOx variado, né? Eu preciso colocar em algarismo romano ou com a terminologia ferroso para menor NOx e ico para maior NOx. Tá bom? Aí o único peguinha que tem aqui disso tudo é esse malandro aqui, ó. Hidróxido de amônio. Por quê? Porque se eu olhar amônia, NH3, cara, nitrogênio é um metal, né? Mas quando eu o vejo, ou eu o analiso reagindo com a água, esse malandro forma uma base, tá? Então só cuidado com isso.
Daí NH3 é o gás amônia, está aqui, ó. E o NH4+ é o cátion amônio. Beleza? Tá bom? Só cuidado aí com as terminologias também, tá? Tá boa? Então aqui nós temos outras situações mais interessantes, né? Por exemplo, classificação, quantidade de hidroxilas. Se tiver uma hidroxila só, é uma monobase, que só libera um OH-. Se tem OH2, é uma dibase, vai liberar as duas hidroxilas. E assim por diante no raciocínio. É só olhar o númerozinho que se encaixa aqui, tá? Não tem mistério não, beleza? Pelo menos para a base não. Volatilidade. O termo volátil refere-se a substâncias com baixas temperaturas de ebulição. Então quer dizer que eles têm uma tendência a evaporar muito facilmente, tá bom? No caso das bases, a única volátil é o hidróxido de amônio, tá? Todas as outras, a gente vai encontrar elas em estado líquido e estado sólido, tá? Aí tem um peguinho aí, tem cuidado. Há uma certa perda de matéria, sim, uma certa volatilidade. Só que não tão prático assim. Por exemplo, se eu deixar um álcool aberto na casa, ou dentro de um quarto fechado, questão de algum tempinho rápido, eu já vou começar a sentir o cheiro do álcool, porque ele é muito volátil nesse sentido, tá? O hidróxido de amônio a gente encontra naqueles frasquinhos de farmácia da amônia. Aí é bem nítido, é você abrir amoníaco, perdão, o nome de amoníaco. Aí você abre, cara, já vem um cheiro muito forte, né? A galera usa para descolorir, fazer umas coisas bem malucas assim também, né? Único cuidado, existem pessoas que possuem reações alérgicas ao íon amônio, tá? E à amônia. Então cuidado aí na hora de manipular em casa e tudo mais, tá? Beleza? Volta aqui. Então, quanto à solubilidade das bases, né? Isso é muito legal. Tem um raciocínio mais diretozinho aí que eu vou passar para vocês. Então, nós temos a classificação, isso para todas as outras substâncias e funções também. Solúveis, pouco solúveis e insolúveis. No caso das bases, olha ali, cara. Hidróxido de amônio e bases formadas por metais alcalinos. Todas são solúveis, lembra? Estou falando da base de arrenos, então são solúveis em água, uma informação aí que o livro não trouxe, tá? Pouco solúveis, bases formadas por metais alcalinos terrosos, com exceção do hidróxido de magnésio e do hidróxido de berílio. A gente já comenta isso aí, tá? E os insolúveis são todas as demais. Beleza? Aí você inclui o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio. Gente, uma curiosidade aqui, esse hidróxido de magnésio é o famoso leite de magnésia. Quando criança, os pais davam para as crianças tomarem, tá? Com problemas estomacais e tal. É um negócio branquinho meio ruim. Meio não, né? É muito ruim. Mas enfim. O bizu para isso aí é o seguinte, ó. Puxa lá mais ou menos a tabela, né? Quem são os solúveis? Essa galera aqui, ó, todo o grupo 1. Por quê? Porque são elementos muito reativos, beleza? A lógica é essa. Aqui, com exceção do berílio e do magnésio, todos os outros aqui assim, ó, metais alcalinos terrosos, são pouco solúveis. Beleza? Tranquilo? E daí todo esse resto, incluindo o grupo 13 aqui, que entra na classe de metais, né? São insolúveis, acrescentando hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio, tá bom? Beleza? É nóis. Falando ali, ó, agora de força ou grau de dissociação, né? Então, esse grau de dissociação é a facilidade com que a tua base, no caso, vai ter em se separar.
O bizu está aqui, galera. É só você ver a questão da solubilidade, tá? Por exemplo, olha lá. A dissociação forte, formadas pela família 1 e 2, exceto berílio e magnésio. Então, quer dizer, grupo 1, que era extremamente solúvel, grupo 2, que é pouco solúvel parcialmente, quer dizer que eles são bases fortes nessa situação de dissociação, tá? E as bases fracas, aí você vai ter uma lógica de os insolúveis aqui, né? E aí, claro, cuidado ali que ele vai adicionar o hidróxido de amônio, tá? Aí vai falar, pô, mas o hidróxido de amônio é extremamente solúvel lá, né? Por que então ele tem uma força de dissociação fraca? Por causa de um probleminha que a gente estuda nos anos futuros, chamada reação de equilíbrio, tá bom? A ideia da força da dissociação é sai do reagente, vira produto e fechou. A amônia já tem o problema de produto, formou, agora volta e vira reagente de novo e fica nessa bagunça aí da vida, né? Aí por isso, tá bom? Ideia de produzir bases, como é que a gente brinca? Já foi aqui, ó, na própria definição de óxido, ó. É um óxido reagindo com água, óxido metálico, perdão, né, reagindo com água, vai formar a base que você deseja. No caso aí, no livro que vocês estão vendo, a equação se encontra balanceada, né? A minha não, porque a gente é vida louca, tá bom? Beleza? Se vocês forem ver, olha que coisa bonitinha, que coisa legal. Acabou a teoria do livro, tá bom? Então acompanhe aí que no próximo vídeo nós iremos resolver exercícios sobre essa matéria, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo.